passivos do Rio Grandense, defensivos nos 45 minutos iniciais e que acabaram determinando esse resultado. O Rio Grandense buscou a reação, mas os 3 gols sofridos no primeiro tempo acabaram sendo determinantes para a derrota. É bom começar a entrevista contigo, né, Ramiro? Contigo, o pessoal que acompanha o dia a dia aqui. Essa é a análise do jogo, eu não precisava falar mais nada. Né? Nós tomamos 3 gols que nós nunca tomamos no campeonato. Houve desatenção nisso aí, erro coletivo, dá para dizer, né? Nós erramos, tomamos 3 gols. Depois o Ipiranga teve mais oportunidades, tudo no desespero, 3-0, né? A gente acaba se expondo, perde um pouco a consciência tática, essa que é a verdade, se expõe, mas mais uma vez o Rio Grandense deu demonstração de muita força, né? Quando alguns aí que estão sempre contra, né? Se diz até diretores aí, não são diretores nada, são corneteiros, são, desculpem aqui a expressão, mas são vagabundos, entendeu? Que vêm aqui, acreditavam que hoje era o final. Não é o final, gente. O Rio Grandense buscou no segundo tempo a volta. O Rio Grandense está vivo, tem condição, é difícil, fazer 2 gols de diferença no Ipiranga lá em Erechim é difícil, mas não é impossível. Atribuindo a esse aspecto ainda de campo, professor, até antes de sair dessa parte dessa seara, até porque passa para um outro estágio. Eu já pedi desculpa, né? Porque 2 tempos distintos do Rio Grandense, e quando até alguns torcedores aí reivindicavam alguns jogadores para ter iniciado a partida, o primeiro e o segundo bem distinto do outro. Boa explicar isso, né? Eu vi torcedores, eu vi jogar junto hoje. Eu vi o torcedor hoje acreditar, né? Essas pessoas que acham que são treinadores, que entendem, que ficam botando pilha nos outros para falar, né? A questão está falando do Abu, né? Que eu vi alguns comentando aí. Eu cometi um erro. Em relação à atuação do Fernando, eu cometi um erro em relação ao Abu. Achei que o Abu não estava numa condição boa por causa do joelho e tudo. Preferi deixar ele fora, que nós já tínhamos a condição do Anderson, né? O Anderson, eu sabia, vocês acompanham aqui, o Anderson fez um treinamento, um recreativo. Né? Então eu sabia que não dava para escalar o Anderson de cara, porque teria que substituir, então eu preferi ficar fora. Né? Acho que em relação, como eu falei, em relação a essa atuação do Abu, né, eu acho que eu cometi um erro, eu avaliei mal isso aí, eu devia ter começado com o Abu, e quem sabe ter entrado o Fernando depois, mas os gols, como já foi dito aqui, não passaram por isso. Nós tomamos 3 gols, gente, e tivemos no mínimo 3 de fazer também no primeiro tempo. A bola passou dentro do gol, teve um lance que o Thiago estava dentro do gol para fazer o gol, o árbitro deu com o Thiago se atirou, vocês vêm de outro ângulo, de repente pode ter que o Thiago tenha se atirado mesmo, né? Mas foi pênalti, gente, na minha opinião foi pênalti. O outro lance contra-ataque aqui eu vi, junto com o Renan, a gente viu o Fabiano se agarrado pela camisa, também foi pênalti, né? Então a atuação, os 3 gols determinaram isso aí, né? A gente quase acabou o campeonato por causa desses 3 gols, nessas falhas defensivas. Depois foi o Rio Grandense sempre, a equipe que tem muita força, que tem muito brilho, que quando entra em campo não vê dificuldade, não leva as dificuldades para dentro do campo. Né? Então eu mais uma vez chego aqui e cumprimento todos os atletas. Visto que no intervalo a situação era 3-0 contra, e aí depois no segundo tempo a equipe se apresentou de forma melhor e conseguiu diminuir. Professor Barros, é um resultado agora perfeitamente reversível? Não tem dúvida nenhuma, né? 3-0, na minha opinião, estou dando a minha opinião, a gente conhece histórias do futebol, né, de reversão de 4, 5, né? Na minha opinião, 3-0 lá em Erechim seria impossível. Agora não, agora a gente pode fazer um gol no início do jogo e fazer outro no final, serve. Né? Então é reversível sim, a equipe tem capacidade, nós vamos ir para lá muito desfalcado, a gente já está muito desfalcado, né? O Rio Grandense é a única equipe que não, talvez a única que não se reforçou, que está nessa fase final, aí foi o Rio Grandense, nós perdemos jogadores e não conseguimos repor. Né? Provavelmente nós vamos ter lá 15, 16 jogadores só para jogar. O Renan já me passou aqui que o Cássio, o Lucas e o Rangel estão fora. Imagina, né? 3º cartão amarelo. Né? Então a gente tem a volta do Wilson, já é um retorno importante. Né? Temos que avaliar a situação do Thiago, pediu para sair, estava sentindo de novo. A gente tem 2 dias para ver isso aí e jogar lá. A gente vai fragilizado como grupo. Né? Mas o Rio Grandense vai honrar a camisa de novo lá, vai buscar o resultado sim. A gente comentava até que aqui em Santa Maria, infelizmente, é quase campo neutro, porque o torcedor torce muito pouco pelos seus clubes. Então acho que isso aí não vai ser problema maior para o nosso time buscar esse resultado lá em Erechim. 3-0 é um desastre, 3-2 dá chances muito boas para o Rio Grandense. Eu acho que é o momento agora de todo mundo acreditar nisso, se unir e parar com essas bobagens que estão acontecendo fora do campo.
Não, essas coisas que aconteceram fora do campo, deixar bem claro, isso aí não são torcedores. Isso aí são meia dúzia de cara que acham que são treinadores, que entendem de futebol, que vestem inclusive a camisa do Rio Grandense, mas eles não servem para nada. Eles só vêm aqui trabalhar. Torcedor mesmo eu vi no segundo tempo. Eu vi o pessoal incentivando, gritando, essa é a torcida do Periquito, essa é a torcida do Grande. Essas pessoas aí, eu estou falando delas aqui, elas podem estar escutando, elas não significam nada, elas não significam, por isso que eu discuti, e um deles, inclusive, eu não sei o nome, mas vive aqui dentro do meio dos jogadores, e estava falando mal dos jogadores, por isso eu discuti. No resto não, o resto quando o treinador é chamado de burro pela torcida, isso faz sentido, né? A equipe está mal em campo, ela não corre alguma coisa, o treinador pode ser chamado de burro, não tem problema nenhum. Agora esses vagabundos que vêm aqui, inclusive se dizendo diretores, eles não servem para nada. Tom das conversas do vestiário, o diálogo ali no intervalo, depois de um primeiro tempo atípico, o Rio Grandense voltou a ser o velho Rio Grandense, que além das mudanças, com certeza a palavra treinador contribuiu para esse resultado. Contribui. A minha palavra hoje foi a palavra de calma, né? Existe aquele momento aí que a gente tem que chutar o balde, que a gente diz, tem que mexer com o jogador, hoje não precisava mexer com ninguém. Nós precisamos ter calma para eles, e quem estava lá dentro sabe, eu inclusive falei, gente, se nós fazer 2 gols, se nós conseguir perder hoje 3-2, nós temos condição de reverter. Essa foi a minha palavra no vestiário, além de posicionar a equipe, né? O Ipiranga veio jogando num 4-5-1, na hora de marcar ficava só o Guto e os 2 jogadores, o Marquinhos, o Almir, né, os meias, tudo recuavam, e a gente queria jogar a bola muito forte, a gente queria ir na força. Não, nós tínhamos que ir no toque de bola, foi isso que eu corrigi e aconteceu. O Ipiranga só chegou no segundo tempo em lance de contra-ataque, desespero nosso. Taticamente a gente conseguiu anular o Ipiranga e passou por aí os 2 gols. Círio, tem algumas questões técnicas e táticas, tu falaste de 3 desfalques no sistema defensivo, o Cássio, o Rangel e o Lucas. Mas a preparação do Rio Grandense no aspecto emocional, como é que vai ser para o jogo lá de Erechim, considerando esse intervalo curto que o Rio Grandense tem de hoje, quinta-feira, até domingo? Essa é a maior dificuldade minha como treinador, né? Como comandante de vestiário, como um cara responsável pelo vestiário, eu sou pago para isso, né? Essa tem sido a questão mais difícil para mim, confesso que pela experiência que eu tenho de 16 anos já no comando de vestiário, né? Eu acho que eu tenho conseguido levar esse time, dar uma demonstração dessa aí por hoje. Mas eu confesso que é muito difícil, eu procuro não falar muito disso, mas eu confesso para vocês que é muito difícil fazer os jogadores entenderem isso, entrarem em campo, vestirem a camisa e fazer o que estão fazendo. Né? Por isso eu sempre venho aqui e eu prefiro assumir a culpa de qualquer erro do que culpar qualquer um jogador ali. São trabalhadores que estão lutando muito no seu trabalho, estão honrando a camisa do clube. Infelizmente, né, professor Círio, essa questão que foi levantada pelo Ramiro, ela tem uma sequência que ela esbarra na questão financeira do clube, que queira ou não, a cada momento a gente fica ouvindo, a imprensa de uma forma geral fica ouvindo dos jogadores esse tipo de manifesto. Como é que está sendo não somente administrar no intervalo do jogo para tentar reverter um resultado, mas no dia a dia, essa questão aqui no Rio Grandense, quando se sabe que apenas 25% do pagamento foi feito ao grupo? A gente tem que lutar, né? A gente tem um contrato, né? Eu sempre sou da opinião que no futebol e até mesmo na vida desistir é muito fácil. A gente desiste e lava as mãos, né? Quando tem um problema, a minha questão sempre é tentar resolver, sempre na conversa com os atletas. Tentar convencê-los, tentar convencê-los, que existe um objetivo maior. Os problemas todo mundo sabe, a diretoria também nunca negou isso, né? Está tentando aí resolver, a gente sabe que é difícil resolver, futebol hoje em dia é caro, a gente sabe disso, agora não tem como tirar a razão dos jogadores, né? Qualquer manifesto que eles falem, às vezes, não tem como proibir ninguém de falar a verdade. Quando os jogadores se manifestam, sabe falar a verdade. Eu dentro do vestiário e com o Renan junto, a gente vem lutando, esse é o nosso trabalho, nós somos pagos para isso, né? A gente tem uma função de comando, né? O dia que eu tiver que flochar, eu acho que o Renan também, aí a gente anuncia que não vai dar mais, né? Por enquanto a gente segue. No intervalo, muito bem, esse chute técnico foi chutado aí por alguém. Aqui, e ao final do obviamente jogo, causou revolta dos jogadores e de quem estava no vestiário. Gostaria que tu falasse sobre esse episódio aí, o que pode ser retirado como conclusão, o que aconteceu na verdade. E claro, a gente pode ver que saltaram os jogadores para fora e obviamente também o Renan junto.
Eu não gosto muito de falar quando eu não vejo, né? Mas tudo que acontece fora de campo aqui, os meus olhos são o Renan. Quando o Renan me passou, que foi um cara que inclusive vende ingresso aqui, Fernandinho é o nome dele, e esse é um dos caras que eu estou falando, isso é vagabundo. E está aqui dentro do Rio Grandense se aproveitando de situação, dizendo que é diretor, que é periquito, não é nada disso. Isso é um vagabundo que vive aí dentro, vendendo ingresso. Não posso aqui acusar porque não tenho provas, prefiro só falar das atitudes dele. É um vagabundo, por isso os jogadores identificaram quem é e saíram. Porque se é o torcedor, mesmo pessoas que a gente não conhece, não tem problema nenhum, gente. A gente entende, a gente fala. Agora, quando é pessoa conhecida, por que eles não vêm aqui durante a semana falar isso com os jogadores? Se escondem atrás de uma tela? Não, o homem, se tem realmente alguma coisa contra algum jogador, contra mim, que venha falar no dia a dia. No dia do jogo não se fala isso aí. No dia do jogo, o torcedor torce. Se o time não ganhar, vai ao treinador, vai aos jogadores, não tem problema nenhum, gente. Agora, esse tipo de coisa, esse diretor aqui, estou dando o nome dele porque eu conheço, esse é vagabundo. Então, falando dos técnicos reservados, eu peço permissão, Um abraço, Ciro. a gente vê, falando com o Renan que está aqui do lado, pode ser? Da primeira etapa e da segunda. Renan, peço permissão para a gente seguir abordando esse assunto, porque como o Ciro falou, tu é a voz ali do vestiário. Uma segunda etapa onde tu enxergaste isso aí, fizesse isso aí, pro resto do torcedor que estava lá, enchendo o saco lá atrás e pedindo. Pode falar sobre esse episódio que aconteceu no intervalo e revoltou aí todos os jogadores que estão no vestiário. Esse episódio eu já relatei ao presidente, não é uma que apareceu aqui depois, como tem aqui, botou panos quentes em tudo. Eu acho que quem tem que resolver isso agora é o presidente. Ele foi participado disso, é uma atitude que eu condeno, porque é um cara que está aqui dentro, se dizendo diretor, se dizendo colaborador, ele fica chamando todo mundo aqui de palavrões, chutou a porta, disse um monte de impropérios, quis vir para briga. Eu acho que não é a atitude de diretor. Quem se diz diretor mesmo tem que ter coerência, tem que ter equilíbrio, tem que ter reconhecimento, porque esse grupo está trabalhando e todo mundo sabe as dificuldades que tem aqui. Amigo pessoal, né, a gente tá e esse cara não bota R$1 aqui. Ele trabalha aqui, será por quê? Eu estou aqui externando para ele, que eu queria dizer para ele isso. Eu fiquei muito chateado com essa atitude dele, porque ele sabe o perrengue que nós passamos aqui, para botar os caras em campo. Esses atletas estão jogando hoje por nós. Em respeito ao trabalho que vem sendo feito por mim e pelo Ciro e por poucas pessoas aqui, como o próprio presidente e vice que estão dando gás aqui dentro. Então esses caras entram por nós, porque por pessoas como desse tipo, que vem aqui chutar a bola, se escondendo no anonimato, eles não jogam, jogam por nós, ainda chamando os caras de vagabundo chutando bola. Acho que isso é uma coisa que eu condeno veementemente. A gente está aqui de segunda a sexta-feira trabalhando, e se tem algum problema, eu gostei, a porta do vestiário está aberta, entra e fala aqui dentro. Do que chutar e sair correndo. Isso aí é uma questão que tem que ficar a cargo do presidente. Se o presidente entender que tem que tomar alguma medida disciplinar contra mim, contra o Ciro, ou contra esse rapaz, a liberdade total para que ele faça o que ele bem entender. Só para deixar claro, na forma de comunicação,